Nova Manhã. Entrevista. E agora é hora de a gente falar sobre educação e sobre saúde mental nas escolas. Estamos em contato com a doutora em psicologia, gerente de pesquisa e membro do Laboratório de Ciências para a Educação do Instituto Ayrton Senna, Ana Crispim, já que tem início hoje, vai até o dia 3 de março, a Semana da Saúde Mental Estudantil 2024. Bom dia, doutora Ana, tudo bem? Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Tudo certo por aqui? Bom dia para os ouvintes também. Agradeço o convite para vir aqui conversar um pouco com vocês. A gente que agradece a sua participação. Essa Semana da Saúde Mental, ela já tem uma tradição aqui no Brasil, ela acontece em outros países. E qual a importância de a gente falar sobre esse assunto na nossa educação? Essa semana está acontecendo no Brasil, né? Esse ano o Instituto Ayrton Senna entrou em parceria. E a ideia é discutir assuntos importantes para a vida estudantil. Então, por isso que a gente está falando nesse ano, né, sobre a solidão, sobre a saúde mental. E para quem até quiser saber mais sobre outras ações dessa semana, tem o site deles, que é o Student Mental Health Week. E lá todo mundo pode encontrar um pouquinho mais sobre quais são as ações que todo mundo vai poder acessar, contribuir, como conversar sobre saúde mental. Tudo para que a gente também apoie os estudantes nessa temática que é tão importante, principalmente depois da pandemia, né? E é importante a gente falar, eu acho, sobre a saúde mental, desde que a gente vem vendo alguns estudos aí sobre como que os estudantes estão se sentindo depois da pandemia. Então tem até aquele dado, né, de um levantamento do Instituto Ayrton Senna junto com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em que eles trouxeram que 69% dos estudantes estavam sentindo, né, com sintomas de ansiedade e depressão na volta às aulas, depois ali do retorno às aulas em 2021. E o que isso queria dizer? Queria dizer que os estudantes estavam com dificuldade de se concentrar, que eles estavam com dificuldade de dormir por conta de preocupações que eles estavam tendo, e até dificuldade de como que eles estavam sentindo tristeza, como que eles estavam se sentindo mais deprimidos naquele momento. E isso não era uma coisa exclusiva em São Paulo, quando a gente foi ver mais alguns dados em outros estudos, porque a gente viu num outro estudo longitudinal também em Sobral, que teve uma queda na saúde mental dos estudantes entre 2019 e 2021, e essa queda era de mais ou menos de 13%. Uhum. E isso não era uma queda, né, que afetava todos os estudantes da mesma forma. Por exemplo, meninas estavam com uma queda de 18% e meninos com uma queda de 6%. Isso queria dizer também o quê? Que eles não estavam enfrentando os mesmos desafios e a gente precisava olhar para isso para saber como que a gente apoia os estudantes nesse momento, né? Então isso é um dado de grande relevância para a gente continuar falando sobre a saúde mental. Doutora Ana, o tema ainda é negligenciado aqui no Brasil. A gente ainda não tem um olhar apurado sobre essa questão da saúde mental dos estudantes. Qual é a sua impressão? Qual é o raio-x que a gente pode fazer do Brasil atual? Atualmente, eu acho que cada vez mais a gente está falando sobre a temática de saúde mental e trazer essa conscientização é sempre importante. Então, trazer esses espaços, assim como essa conversa, e trazer isso para diversos públicos é quando a gente traz essa conscientização e é quando a gente traz também os dados que a gente consegue mostrar para as pessoas o quanto as pessoas estão passando dificuldades por conta disso e entender como que elas podem pedir ajuda. Porque a conscientização também vai fazer com que as pessoas saibam mais sobre outras estratégias, sobre o que elas podem fazer e quem que elas podem buscar. E como uma das temáticas, né, dessa Student Mental Health Week é falar sobre a solidão também, eu entendo que quando a gente começa a falar mais sobre isso e saber onde buscar o apoio, as pessoas também vão começar a entender, nossa, talvez eu esteja me sentindo um pouco triste, talvez eu esteja me sentindo um pouco sem saída em alguma situação, o que eu posso fazer? Então, cada vez mais trazer a conscientização, acho que principalmente no Brasil, né, onde a gente está vendo esses dados nas escolas, é importante e apoia essa causa da gente continuar conversando sobre esse debate, contribuindo para o debate, né, e fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais apoiadas e seguras para falar sobre isso também. Doutora Ana Crispim, só para encerrar aqui da minha parte, eu queria entender de que forma a tecnologia contribui para esse sentimento de solidão. E aí a conversa mesmo, o estudante ter um espaço, seja em casa ou na escola, em que ele possa falar dos seus sentimentos, é o caminho para lidar com isso?
Eu até estava acompanhando aqui as matérias que vocês trouxeram, alguém falou ali, né, sobre como o sentimento de solidão na rede social, né? E eu acho que é comum porque é uma forma diferente da gente estar se relacionando. Mas quando a gente fala de saúde mental, é importante a gente também entender que ele é um tema bem amplo. Então, por ser um tema bem amplo, a gente tem que ter diversas frentes de apoio para quem está se sentindo solitário, por exemplo, nesse momento. E quando a gente fala de escolas, né, a gente está falando de frentes de apoio que vão desde a própria escola até como que é a família, né, então como que a família pode apoiar esse estudante nesse momento. E também entender que rede de especialistas que estão disponíveis naquele momento para a pessoa. Então, se é um caso que precisa ser encaminhado, para onde que eu posso encaminhar? E tem com quem eu encaminhar isso na minha comunidade, quais são as redes de apoio e as políticas públicas presentes ali, com que eu posso fazer uso, né, e encaminhar esses casos. Então, é o conjunto de tudo isso que vai fazer, né, com que a gente faça a pessoa se sentir segura, para que a pessoa saiba onde buscar ajuda, seja numa rede de apoio que está dentro da escola ou fora da escola, mas vai fazer com que ela também se sentir seguro, né, e comece a se entender o que ela está sentindo e como que ela pode usar diversas estratégias para enfrentar isso também, e com quem que ela pode contar nesse momento. Então, a rede social, ela pode trazer um pouco esse sentimento de solidão, né? Eu entendo que tem diversas questões envolvidas nisso, mas quando a gente fala, né, da saúde mental na escola, a gente pode até falar um pouco, né, do quanto o socioemocional pode estar apoiando nesse momento, né? Porque quando a gente fala de um conjunto de competências que podem apoiar a saúde mental, a gente está falando de um conjunto de competências que vai ajudar a trazer recursos e habilidades para os estudantes entenderem quais são as próprias capacidades que eles têm, como que eles lidam com esses sentimentos de ansiedade e, por exemplo, de preocupação que eles podem estar tendo, e entender com quem que eles vão buscar esse apoio, né? Então, fazer essa rede de apoio deles também e entender quando fazer uso, por exemplo, de redes sociais e entender quando que elas podem estar fazendo trazendo algum tipo de prejuízo para eles, né? Sim. Isso vai desde a vida estudante, eu acho, até a vida adulta. Tá certo. Doutora Ana Crispim, muito obrigado, viu, pela gentileza de atender o jornalismo da Nova Brasil, e um bom dia aí para a senhora. Obrigada, doutora Ana. Imagina, eu que agradeço o convite, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Agora 6h58.